Meditação para o dia. Nós precisamos, principalmente agora, nesse final de tempos, precisamos estar prontos, porque a vinda de Jesus, o final dos tempos, a manifestação do Filho de Deus, está cada vez mais próxima. E acerca disso, há uma narrativa no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, em que o texto conta a história de 10 noivas. 5 eram chamadas de prudentes e 5 de imprudentes. Então, essas noivas saíram ao encontro do noivo e ficaram esperando. Só que aquelas que eram prudentes levaram as suas lâmpadas e levaram também o azeite de reserva para manter a lâmpada acesa. Mas as outras 5, elas eram imprudentes, elas não levaram. Quando chegou então meia-noite, deram aviso: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então as 5 noivas que estavam com a sua candeia, né, cheia de azeite, porque havia reserva, saíram ao encontro do noivo. As outras 5 não tinham azeite, disseram para aquelas que tinham: me dê do seu emprestado. Eles: não podemos, porque senão vai faltar para vocês e para nós. E o noivo veio e levou 5. E as outras 5 saíram correndo na tentativa, no desespero de conseguir na última hora o azeite para suas lâmpadas. E quando elas voltaram, bateram a porta. E o noivo disse: olha, não conheço vocês. E aí Jesus conclui essa história dizendo: vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Não sabemos o dia, não sabemos a hora em que Jesus virá. Por isso é importante que estejamos prontos. Essa história, ela fala tão claramente de Jesus, porque o texto bíblico, ele diz o noivo, não fala os noivos. É singular, é o noivo, porque o noivo, ele vem buscar a sua igreja. Então a noiva aqui, ela representa a igreja de Jesus Cristo, que há de ser levada por Jesus para o encontro eterno. Mas olha que coisa interessante, é que o texto bíblico, ele diz de 10 noivas, mas 5 não foram levadas. Eram noivas, mas eram imprudentes, não estavam preparadas. Isso quer dizer, minha gente, que nessa nossa atualidade, principalmente, em que o evangelho virou modismo, não basta apenas estar arrolado em uma igreja, não basta apenas carregar consigo o nome de cristão. É preciso viver com a vida cheia do Espírito Santo. Nisso a Bíblia fala de prudência, a Bíblia fala de santificação, a Bíblia fala que a noiva, ela tem que estar ataviada, preparada a cada momento para o noivo. Então, não podemos permitir, não podemos tolerar que os cristãos vivam displicentemente, como se a vinda de Jesus não fosse algo iminente, mas talvez simplesmente uma ideia remota, uma utopia de que isso não vai acontecer. Não. O certo é que Jesus virá. E pelo texto bíblico, nós vemos que nem todas as pessoas que fazem parte da igreja, da noiva, serão levadas por Jesus. Para ser levada por Jesus, a noiva, ela tem que estar limpa, ela tem que estar pura. E o noivo Jesus, ele dá condição todos os dias para que nós sejamos santos, porque foi Jesus quem deu a sua vida no Calvário, derramou o seu sangue por nós. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, a noiva de Jesus Cristo, que é a sua igreja, que somos nós, devemos estar puros, devemos estar santos, devemos estar preparados todos os dias, a cada momento, mantendo uma comunhão íntima e profunda com Jesus. Essa comunhão com Jesus, no nosso dia a dia, ela é bem representada na Bíblia por meio da unção, do azeite. Na Bíblia, a unção, o azeite, é o Espírito Santo. Quer dizer que aquela parte da igreja aqui está cheia do Espírito Santo, porque vive todos os dias com Deus, porque busca comunhão com Deus todos os dias, porque busca relacionamento com Deus todos os dias, desenvolve um relacionamento íntimo com Deus por meio da oração, por meio da palavra de Deus, no estudo continuamente, congregando com as pessoas, falando do reino de Deus, ensinando sobre a Bíblia, ensinando sobre a salvação. Tudo isso, esses são meios pelos quais a igreja de Jesus se mantém cheia do Espírito Santo, porque quanto mais nos envolvemos com o povo de Deus,
mais nós nos separamos do pecado, mais nos separamos da iniquidade. Quanto mais as pessoas vivem com Jesus Cristo, em relacionamento com Deus, menos essas pessoas estarão envolvidas com o pecado, com a iniquidade, com a pecaminosidade que tenta seduzir os cristãos e levá-los ao mundo, ao compromisso com o pecado. Então, o que nós temos de cristãos que são um pouco crentes e um pouco mundanos, ou seja, nós precisamos estar separados. A palavra santificação, ela significa isso, separação. O crente, então, o cristão, aquele que é servo de Jesus Cristo, aquele que espera na salvação, que espera em Deus, que cultiva na sua vida o enchimento do Espírito Santo, não pode, ele não consegue viver naturalmente no pecado. Porque a Bíblia diz na carta aos Romanos que o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado, então, não tem domínio sobre nós. Podemos até ter alguns deslizes em algum momento da vida, mas o crente não tem prazer no pecado, ele não permanece no pecado, porque isso não dá alegria a ele. Então nós não podemos viver acomodados em situação de pecado, como se fosse uma coisa natural para o cristão. O pecado não é uma coisa natural na vida do cristão. O pecado é um acidente de percurso. E quando há um acidente, você tem que parar e resolver. Pecado é pneu furado. Se o seu carro furou o pneu, você tem que parar na hora e trocar. Você não anda com pneu furado. Pecado na vida do cristão é pneu furado. Você tem que parar na hora e resolver. Agora, aquela pessoa que não conserta isso, ele vai se acostumando ao pecado. Daqui a pouco ele perdeu a sensibilidade ao Espírito Santo. Ele não compreende mais a voz de Deus. E ele acha que viver no pecado é natural. Não sente mais aquele peso no coração, na consciência, no espírito, porque não ouve mais a voz do Espírito Santo. O Senhor nos chamou para sermos santos. Jesus vem buscar uma igreja pura, santa, imaculada. Aquelas que estão com as vidas cheias do Espírito Santo. Aquelas que estão com a vida cheia do azeite da unção, para viver com Ele por toda a eternidade. Então, querido, em nome de Jesus, se você está acomodado no pecado, peça perdão a Deus. Se está com o pneu furado, se tem um pecado, para e resolve agora, porque o Senhor, Ele quer tratar. Ele quer perdoar, Ele não quer nos deixar de fora. Pelo contrário, Ele quer nos perdoar para que nós tenhamos comunhão íntima, profunda e verdadeira com Ele. Por isso, arrependa-se agora, faça um concerto com Deus, abandone o pecado, a futilidade, a inutilidade, essas coisas que nós sabemos que não trazem edificação espiritual. Saia do meio dos pecadores, não tenha comunhão íntima com essas pessoas, porque elas não são de Deus, vão contaminar a sua alma. Viva com o povo de Deus, viva cheio do Espírito Santo de Deus, viva por meio da palavra de Deus, seja santo, porque quando a Bíblia fala que Jesus diz assim para aquelas 5 noivas, que olha, eu não conheço vocês, é exatamente, olha o que Jesus disse, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. O reconhecimento de Deus com o homem é o Espírito Santo, é a marca de Deus em nós. Ele olha para nós, estamos cheios do Espírito Santo, ele diz, esse eu conheço, esse é meu. Entregue sua vida a Jesus, peça perdão, se ajuste com Deus e seremos aquelas noivas que serão com certeza levadas para o matrimônio eterno com nosso Senhor, com nosso Salvador. Vamos orar? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu imploro ao Senhor agora, Pai, que o Teu Espírito Santo quebrante o coração, ó Deus, das pessoas que ouvem esta palavra, das pessoas, ó Pai, que estão displicentes, que são imprudentes, que estão distraídas, Pai, vivendo amistosamente com o pecado, Pai, dançando com o diabo, Senhor Deus, e sem se preocupar com o seu destino eterno. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, para que a Tua igreja esteja atenta e alerta, sabendo que o Senhor virá buscar uma igreja pura, uma igreja santa. Queremos, ó Deus, fazer parte dessa igreja pura e santa, que será levada pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, ó Deus, purifica-nos, ó Senhor Jesus, lava-nos no Teu sangue. Espírito Santo de Deus, enche-nos da Sua virtude, para que sejamos santos todos os dias, para a glória do nome do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.